Fala galera, salve, salve. Começando aqui um podcast Geração Digital. E aí, Roberto, tudo bem, querida? Tudo, e Prazer você? ter você aqui. Muito Prazer. obrigado. Vamos lá, me conta um pouquinho, como é que você começou a sua história no digital? Olha, começou há bastante tempo, começou há uns 6 anos atrás, mais ou menos, e foi muito louco, porque eu estava dando aula de inglês em uma escola, trabalhando muitas horas e ganhando muito pouco, e eu queria dar aulas particulares, só que eu não fazia ideia de como achar clientes pagantes, porque na minha realidade não tinha ninguém que pagaria para aprender inglês assim no particular, para mim era uma coisa bem surreal. E aí, conversando com o Luiz, que hoje é meu sócio, que tinha uma condição financeira um pouquinho melhor que a minha, ele falou, não, é possível, as pessoas contratam sim coisas através da internet, elas contratam sim professores particulares, porque a minha mãe dá aulas particulares de matemática, física e tal, então é possível sim. O que você acha da gente anunciar na internet? Aí eu falei, que loucura, né? Quem que vai passar o cartão na internet? Jamais. E aí eu falei, beleza, vou arriscar, não custa nada, né? Já tô trabalhando, eu quero ganhar mais, né? Quero ter mais liberdade, quero trabalhar da minha casa. Para mim era horrível ter que pegar ônibus e vestir. Enfim, eu sou mais introvertida, eu gosto de ficar mais em casa e tal. Então, eu arrisquei e foi, assim, surreal, porque no Facebook a entrega era muito maior, né? A gente criou uma página, rodou alguns anúncios, colocou uns conteúdos, alguns viralizaram, outros não, e eu comecei a estudar mais sobre isso. E aí eu lotei a minha agenda em, assim, 2 semanas postando conteúdo, anunciando, e eu falei, caraca, isso realmente funciona. E comecei a estudar mais sobre isso, né? Por que esse post viraliza, se não, do que as pessoas gostam, e outros negócios começaram a ver o que a gente estava fazendo e começaram a pedir, né? Eu quero bombar o meu negócio também, como é que você fez isso? E o Luiz começou a dar mais serviço sobre isso, eu também, enfim, foi assim que eu comecei. E quando que vocês começaram a ter resultado mesmo, assim? Que primeiro você fazia esse lance do inglês, e como que você começou? Conta um pouco do que você faz hoje, você trabalha também como copywriter e tal. Explica um pouco como que é o projeto de vocês atualmente. Ok. Então, e aí a gente começou a prestar serviço para outros negócios, né? Certo. Só que não era ainda uma coisa que eu queria, eu estava muito perdida, eu estava fazendo faculdade de química, né, estadual e tal, e na minha cabeça, não, meu sonho era fazer 3 mil reais por mês, né, e para mim, uma mulher fazer isso de dinheiro, na minha realidade, era uma coisa surreal. Então, Isso em estudando lá... Que ano você queria fazer 3 mil reais por mês? Isso foi há 5 anos atrás, quando eu fazia faculdade. Eu tinha 21 anos, mais ou menos. Então, 2015, mais ou menos. Certo. E aí, enfim, tava nesses projetos, assim, dando aula de inglês, não tava mais tão feliz produzindo conteúdo. E aí eu fui fazer um intercâmbio, né, com esse dinheiro que eu consegui juntar das aulas que eu dava ao vivo e também no digital. E aí fiz o intercâmbio de au pair, claro, né, não tinha dinheiro para pagar o intercâmbio 100%, então eu era babá, fui babá por 1 ano, e esse projeto em paralelo, né. E depois desse 1 ano eu decidi estender e ficar lá, e aí eu comecei a estudar sobre outras coisas que eu poderia fazer no digital. Eu já vi que era possível vender, né, através do digital, as pessoas colocavam um cartão, confiavam em outras pessoas na internet, e aí eu comecei a ver outras possibilidades, estudei dropshipping, estudei sobre Amazon, e aí, quando eu decidi abrir a minha lojinha na Amazon dos Estados Unidos, eu comecei a ver mais sobre copywriting, porque aqui no Brasil não era tão falado ainda. Então, lá era algo super normal, era, tipo, fundamental. Ou você estuda, ou você estuda. E os anúncios de lá, que eu recebi, eram muito bons, né? Tem um storytelling super pesado, e eles são, enfim, bem profissionais, bem bons. E aí eu achava muito difícil ser copywriter, né? Eu achei uma profissão muito legal, mas eu achava quase impossível, porque tudo bem, a fluência no inglês eu já tinha adquirido, mas fluência em entender a cultura, entender o mercado, enfim, para mim ainda não era uma possibilidade. E aí eu decidi abrir essa lojinha na Amazon, que eu ainda tenho. Que legal. E aí conversando,
eu e o Luiz separamos, né, os projetos e tal por um tempo, e continuei estudando várias coisas, várias possibilidades, e eu não queria aparecer, não era uma possibilidade para mim, eu tinha vergonha, falava, não quero ser blogueira, enfim. E continuei estudando. Depois de um tempo, comecei a trabalhar mais com o Luiz nos projetos, eu percebi que era uma coisa que as pessoas precisavam muito aqui no Brasil, de copywriters, muito, e não tinha quase falando sobre isso. E via vídeo de vendas, via páginas de vendas, e eu ficava assim, gente, tem como melhorar muito, se tá vendendo desse jeito, tem como vender, assim, muito mais do que isso, dá para escalar muito mais, dá para fazer anúncio desse jeito e tal, e a gente começou a fazer mais para negócios locais, e aí começamos a ver esse negócio, esse boom, né, que deu de Érico Rocha e tal, infoproduto, e comecei a prestar serviço, assim, sem ser serviço no começo, comecei a ajudar, olha, faz isso no vídeo de vendas, arruma isso, arruma aquilo, comecei a perceber o poder das palavras, né? E aí, há mais ou menos uns 2 anos atrás, comecei a prestar esses serviços. E no começo, claro, eu cobrava, assim, sei lá, R$500 para fazer 4 e-mails, R$1.000 para fazer uma vendas. E é engraçado que quando você aprende copy, é difícil você ficar muito tempo prestando serviço para outras pessoas, vendendo as suas horas, né, o seu trabalho, porque você sabe que você consegue aplicar isso para tudo e vender absolutamente tudo, né? Então, por que não ter o seu próprio produto? Por que não desenvolver produtos com outras pessoas? E aí comecei a fazer coprodução, ganhar muito mais, percebi a escalabilidade da coisa. Falei, caraca, se eu coloco isso de dinheiro, volta isso, imagina se eu colocar mais, o que não acontece? Imagina se eu adicionar mais anúncios, mais coisas. E aí comecei a prestar serviços. E ano passado, o Luiz falou, se você não tá na internet, você não é ninguém. Eu falei, é verdade. E aí, em junho, mais ou menos, ele falou, começa a produzir conteúdo, não precisa aparecer, escreve, responde caixinha de perguntas e tal. Eu falei, tá bom, começar assim. E aí comecei e vi que eu me apaixonei por ajudar as pessoas. Eu vi os resultados que as minhas aulas gratuitas traziam, que as lives que eu me esforçava para aparecer, e eu não tinha nenhum carisma, eu fazia live, tipo, uma cara de bunda mesmo, de não queria estar fazendo isso. Aí eu fui aprendendo, né? Eu falei, ninguém nasce super legal, simpático, eu acho que todo mundo vai desenvolvendo. Claro que a gente já tem, né, um dom a mais, mas eu falei, se eu quero impactar mais vidas, ajudar mais pessoas, e hoje eu trabalho muito com propósito. No começo eu pegava projetos por pegar, graças a Deus, ano passado, pude já falar, olha, não quero trabalhar com esses projetos, não acredito, não me deem bastante dinheiro, não é isso que eu quero fazer. Eu comecei a focar um pouco mais nos meus projetos, né? E depois de 3 meses produzindo muito conteúdo, assim, eu entreguei muito mesmo. Não economizei. Eu falei, para fazer live? Eu vou fazer live, vou convidar as pessoas, vou ser cara de pau. Entrei em contato com vários players e fui fazendo amizade com as pessoas. Entrei na comunidade de digitais, conheci o Vinhas pessoalmente, conheci bastante gente. Eu ia listar alguns nomes, mas é que foi muita gente, vai ser injusto aqui. E aí, depois de 3 meses, eu já lancei o meu treinamento de copy, porque as pessoas pediam diariamente, Roberta, como eu aprendo copy? E eu falei, tá, se você quer aprender comigo, então tá aí uma demanda, né? Que seja 5, 10 pessoas, vamos fazer. E aí, no primeiro lançamento, investimos 3.700, mais ou menos. E já tivemos 106 alunos na primeira turma. Fiquei, meu Deus, eu não esperava, né? Claro que vendo os números, engajamento, taxa de abertura e tal, depois de algum tempo de experiência, você já imagina mais ou menos, mas eu falava, essa pessoa chata, né? Como é que gostam de aprender comigo? A gente é muito crítico e tal. Isso que eu gostei muito de aprender mais com você, né? Mais de filosofia, mais de desenvolvimento pessoal e tal, porque a gente percebe que marketing é fácil, né? Você aprende aquilo e, claro, sempre vão aparecer coisas novas, assim como apareceu o Telegram, sei lá, começa a bombar mais TikTok, isso, aquilo, mas marketing é fácil, o difícil é lidar com pessoas, ter um bom relacionamento com seus clientes, enfim, fazer toda essa outra parte, né? Lidar com as emoções, com essas críticas que a gente tem da gente mesmo, de achar que, já tem outras pessoas falando de copy muito boas, quem sou eu para começar a falar disso, né? E às vezes aquelas pessoas são outras pessoas, né? Por exemplo, o meu posicionamento agora, eu falo sim com
ser copywriter, mas a maior audiência, né, a maioria dos meus alunos, eles são empreendedores, eles querem aplicar para os seus negócios, sabe? Então, eu percebo que esse é um diferencial, que eu consigo trazer uma linguagem mais simplificada para essas pessoas, porque às vezes falar de lead, conversão, isso, aquilo, as pessoas ficam assim, né? Que é isso? Calma, hoje. E aí eu pensei que trazer isso de forma simplificada seria o meu diferencial, né? E poderia agregar ainda mais na vida das pessoas. E aí hoje na Você Ligado, esse projeto, Roberta, Ensinar Copy, é um dos projetos, né? Não somos uma empresa de lançamentos, a gente trabalha com várias coisas. Então, hoje, temos 2 clientes que não são clientes, são assim como você, a gente cria sócios, né? A gente trabalha em absolutamente tudo. Então, eu faço só copy, mas tem o Luiz, a gente tem 9 pessoas na equipe para cuidar das outras partes. Que bacana. Trabalha com perpétuo, com lançamento, a gente desenvolve a escada de produtos, então eu tenho a minha, a gente desenvolveu para os nossos sócios, né, parceiros, coprodutores, enfim, como quiser chamar. E temos os nossos produtos aqui da Você Ligado. Então, o Luiz também é especialista, temos o nosso gestor de tráfego pago, que também tem produtos e tal. E aí eu me divirto todos os dias escrevendo e vendendo ideias que eu acredito, né? Então, o meu próprio projeto, o projeto de outras pessoas, e é incrível poder dizer sim só para os projetos que a gente acredita e sabe que vai transformar a vida das pessoas. Então, basicamente... Legal. Roberta, e você falou que, tipo, sei lá, 5 anos atrás você estava pensando em ganhar 3 mil reais por mês. Tem pessoas que hoje estão, talvez, ganhando isso aí, 3 mil reais por mês. E como que o faturamento de vocês foi evoluindo, assim, e chegar até onde está agora, ou que você puder abrir, se você puder e tal? Conta um pouquinho, assim, como que foi essa evolução, assim, ao longo da hora que você realmente começou a entrar ali sujar a mão de areia ali, de terra. Show. O primeiro cliente já me trouxe muito resultado. É que, assim, é difícil porque tem gente que começa e não tem resultado no começo, mas, às vezes, a pessoa não se dedicou tanto, né? Então, não quero que as pessoas se frustrem ou achem que a gente tem algum dom, alguma coisa assim. Não é. Quando comecei, assim, eu tinha resultado em 2 semanas no digital, há 5 anos atrás, sabe? Porque era muito mais fácil e tal, hoje em dia é bem mais concorrido, por isso que copy é algo muito mais requisitado, porque você precisa de um refinamento maior, as pessoas não engolem, mas aqueles anúncios mal feitos e tal, não converte mais, tem gente falando, você precisa ser bom no que você faz. Mas foi fácil no começo. O primeiro resultado que eu digo que foi, assim, relevante, que mudou a minha realidade, foi quando eu fiz os meus primeiros 5 dígitos, né, mais de 10 mil reais como copywriter, e foi logo no primeiro projeto, foi no começo, foi há 2 anos atrás, mais ou menos. Certo. E aí eu fiquei, meu Deus, né, se isso é possível, o que eu tô fazendo da minha vida? Que aula de inglês, que química, que qualquer outra coisa, né? Até mesmo esse projeto da Amazon, ele não conto com esse dinheiro, não uso, sabe? Foi copy que transformou mesmo a minha vida, e é por isso que tanta paixão em passar isso para outras pessoas. Eu sou muito grata às pessoas que me ensinaram essas coisas, sabe? Eu sinto que fazer isso por outras pessoas é muito legal. E esses primeiros 5 dígitos foi muito bom, mas eu fiquei, dá para fazer muito mais, né? Dá para fazer muito mais. E a gente seguiu com esses clientes. E gerou um pouco de frustração, porque no começo eu peguei alguns clientes que não davam esse resultado, sabe? Pagavam um fixo por mês, e eram projetos agarrados, sabe? Eu escrevia, vendia pelos anúncios, pelos e-mails, mas a pessoa não tinha carisma. E eu fiquei, caraca, será que, né, eu dei sorte? Será que não sou tão boa assim? O que tá acontecendo e tal? E aí, claro, eu trabalhava também nos projetos do Luiz. Eu acho que foi no começo do ano passado que foi, assim, mais revolucionário, assim, de fazer mais de 6 dígitos e tal, ter resultados mais... E qual que é a meta de vocês esse ano? Você já sabe que a gente contou na mentoria, né? Mas a galera não sabe. A meta desse ano é 1 milhão, ainda não chegamos a essa marca, e temos tudo estruturado e a gente acredita que vai chegar, assim, muito mais rápido do que a gente imaginava. Tá bem perto agora com o coronavírus. É engraçado até falar isso, eu sinto até um pouco egoísta, mas as pessoas perceberam que elas precisam estar no digital, então os nossos resultados, assim,
triplicaram. Eu fiquei até surpresa, até conversei com você, estava um pouco tensa, né? Eu falei, caraca, como é que tá o lançamento? Investe ou não investe? Assim como qualquer pessoa, né, ficou, né? E só triplicaram e a gente acha que chega nessa meta antes de finalizar o ano. Que legal. Uma coisa que eu percebo, assim, que é a diferença de vocês, assim, né, você e do Luiz, é porque vocês entram muito em ação, porque as pessoas, elas ficam muito hesitantes para fazer as coisas, assim, do jeito mais simples que é possível, né, fazer aquela coisa de fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Da onde que você acha que veio isso, assim, como que você aconselha uma pessoa que está bem começando, assim, no mercado e está meio travada, assim, sem saber o que fazer? Como que você ajuda, o que ajuda você a tomar coragem e entrar em ação? Olha, a primeira coisa, você precisa decidir. Quando eu decidi que eu ia ser copywriter, eu falei, é isso que eu vou ser e não vou ficar me desfocando, sabe? Porque surgem muitas tentações, né? Por exemplo, os nossos clientes antigamente de serviços e produtos físicos que não vão trazer escalabilidade, entram em contato e tal, e você precisa saber dizer não, né? Porque, eu te pago 3 mil para fazer tal coisinha. Você fala, é só tal coisinha. Só que você fala sim para esse projeto e você fala não porque você realmente acredita que pode te trazer muito resultado, né? Como eu mencionei, dar aula de copy, por exemplo, não é algo que me dá, que é um maior faturamento aqui da Velha hoje em dia, mas é um projeto de longo prazo. Então, é pensar nesse longo prazo e não esperar que você vai ter resultado nos primeiros dias. E, assim, você vai ter dias que você vai desanimar, que você vai falar, por que eu tô fazendo isso? Poxa, fiz uns Nossa, posts com eu tanto... tenho dias assim até hoje. Então, é que depois de um tempo você fica assim, é só uma fase, vai passar, tá de boa, segue firme, né? Tem Por dia isso que eu que eu, falo, por isso que eu escrevi aqui no meu braço, ó, isso vai passar, para eu não esquecer. ai, que incrível, as suas frases são muito impactantes, o tão deixando a gente sonhar ficou também gravado. E aí, por exemplo, tem dia que eu tô desanimada, eu fico, né, sou introvertida, eu não quero passar maquiagem, eu não quero me vestir, eu comecei a trabalhar de casa e fazer isso que eu faço, porque eu quero ficar de moletom o dia inteiro, trabalhar de roupão e tal, sem ver ninguém, de boa na minha, se eu sou, né, assim, por que eu fico fazendo isso que eu tô fazendo? Eu começo a me perguntar, eu falo, não tem um dia que eu não leio um comentário de aluno falando, que aula foda, transformou minha vida, meu Deus, eu não tinha pensado nisso antes, nossa, obrigada, não sei o que, eu fico, é por isso que eu faço o que eu faço, então, dias ruins sempre vão surgir, e a gente trabalha, o que a gente faz é colocar a mão na massa, literalmente, porque quando eu comecei, por exemplo, o projeto Roberta, né, Roberta CVL, eu não tinha dinheiro para esse projeto, digamos assim, né, eu não pensei em investir nesse projeto. Falei, vamos ver no que dá. Eu sou bem conservadora, o Luiz, ele é mais, não, vamos investir. Eu falo, não. E aí, quando eu lancei o e-book, foi, assim, um sucesso. Eu lancei no orgânico, eu não tinha investido R$1 em tráfego pago e fiz uns 10 mil reais com isso. Eu falei, beleza, hora de investir. Então, no meu primeiro, eu investi 3.700, só para não dizer que não queria investir. Eu falei, não, quero ver até onde vai no orgânico. Eu falei, tá, vou investir só um pouquinho. E o que a gente fez? A gente fez o que a gente podia, né? O primeiro treinamento não tinha vinheta, não tinha uma grande lista de e-mails, porque estava ali no orgânico, não tinha anúncios com um design muito bom. Eu fiz assim, deu problema no áudio, veio do meu celular e assim, uma aberração gravando vídeo, né? Não sou muito boa, e ficava travando, e desincronizava, e um lema que a gente leva aqui na VL, que a gente fala para todos os alunos, sempre, 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 eu trago isso sempre para minha mensagem, não busque perfeição, busque excelência. Então, a gente fez da maneira que dava, eu escrevi assim, eu estava trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, eu não me dediquei tanto ao meu projeto, então eu escrevi os anúncios do jeito que dava, eu ficava, gente, que vergonha de ser copywriter e escrever um negócio desse, né, mas é o que dá, vai, e funil que deu errado, enfim, não buscar excelência, não buscar perfeição e sim excelência, e aí depois a gente reinvestiu, pagou plataforma, pagou plataforma de e-mail melhor, investiu em designer, investiu depois de já ter feito. Então, pensar nisso, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Qual que é... Meio papo de coach, né? Mas qual que é o meu propósito, né? É só dinheiro? Se é só dinheiro, será que não vale a pena fazer algo mais fácil? Porque não é simples, né? Não é fácil.
Quer dizer, é simples, mas não é fácil. Acho que é isso, é simples, mas não é fácil. Porque, enfim, Não, pode requer falar, pode muito. falar. Então, é não buscar a perfeição. Tem gente que fica com perfeccionismo. Eu tinha medo de escrever algum conteúdo para o Instagram e alguém me julgar. Você é copywriter, você escreveu errado. E assim, não existe isso, sabe? Você vai errar, é aceitar que você vai errar publicamente, que você precisa melhorar sempre. E se você não se envergonha das coisas que você fez antigamente, você começou tarde demais, né? Então, quando eu me envergonho, para lançar. Eu melhorei. Legal. E conta pra galera, como que você me conheceu? Olha, foi porque eu não estava dando conta dos projetos e eu sou sócia do Luiz, né? E aí ele falou, vamos abrir o Very Labs, que é uma comunidade de marketing digital, e nananã. E eu falei, desculpa, mas não consigo cuidar deste projeto. Eu sou copywriter, se você quer uma pessoa para cuidar de gestão e tal, não é comigo. Você precisa achar outro sócio, não vai rolar. E aí ele começou a trabalhar com a Ana, querida Ana Percy. Que legal. E aí ela falou, comunidade do Vinhas, não sei o quê. Eu falei, oi? Quê? Aí ela falou, tipo, eu já participava de outras comunidades, né? Eu sempre vi importância em networking, etc e tal. E aí eu falei, tá, vamos. E aí ela pagou para nós 3 e entrou o Luiz também. Que legal. E aí eu já sabia, né, nosso lema aqui é sempre agregar valor, o nosso marketing é agregar valor, quanto mais você ajuda, mais você está promovendo o seu negócio e está se conectando com pessoas e portas se abrem. E aí a gente marcou, eu acho que foi o evento que você fez, que eu postei lá para encontrar com a galera, encontramos, fizemos uma turma gigante, encontrei pessoas de outros lugares, né, de mentorias, etc e tal. E realmente foi muito legal. E abriu muitas portas. Inclusive, acabando o coronavírus, a gente vai fazer um churrasco aqui de pessoas que a gente conheceu na comunidade. Que legal. Eu pretendo fazer ainda outro encontrinho aí quando passar o coronavírus. Não sei se vai caber mais naquele café lá, né? Que agora tem 1000 e poucas pessoas. Nossa, é verdade. Não sei se vai dar. Mas assim, mas em termos de conteúdo, você conseguiu aproveitar alguma coisa lá? Assim, você acha que teve alguma coisa, assim, além do networking, você acha que rolou alguma coisa de conteúdo que foi válido para vocês, mesmo vocês já estando mais avançados, assim? Claro, eu assisti algumas aulas, para ser sincera, é difícil acompanhar tudo, porque é muito conteúdo e conteúdo bom. E, agregou demais, sério, porque eu gosto de aprender com quem está fazendo na prática. Aquelas aulas teóricas, para mim, nem nos nossos cursos e tal, a gente não gosta, a gente gosta de coisa prática. Então, assistir o debriefing dos lançamentos é muito valioso, né? Saber que você pode investir mais, que tem chances de retornar e que você pode sempre otimizar. Então, aquela sacada do e-mail do Lucas, aumentou muito a taxa de abertura aqui. A gente já fazia lançamento, já fazia, né, a maioria das coisas, mas algumas sacadas, aquele 1%, sempre pode agregar e aumentar a taxa de abertura de e-mail. Para quem trabalha com digital sabe que significa mais vendas. Dinheiro, né? Top, mais abertura de e-mail, mais vendas. Porque é claro que a gente faz as vendas além dos anúncios, né? Então, agregou demais. E só também do mindset, de saber que eu sou bem conservadora, porque eu já fui muito pobre e eu tenho medo, né? Tenho medo de quebrar essas coisas. Então, eu fico assim, primeiro lançamento 3.700, segundo 15 mil, eu fico, será que eu vou ter sangue frio para investir muito mais dinheiro, né? Nos projetos de outras pessoas é outra coisa, né? Agora, acreditar no seu, acho que é mais difícil do que acreditar no de vale. Né? E aí eu sei que você sente o mesmo. E é muito bom você poder ver na prática ali pessoas que investem muito e fazem acontecer, né? E estão sempre buscando melhorias, porque se você estagna, não tem jeito. Eu só trabalho com e-mail, sou copywriter de e-mail. Eu não trabalho com Telegram. Você, né, não vai atingir também o número de pessoas que você né, quer atingir e tal. Você precisa sempre buscar o que é mais novo, o que está funcionando. Copy também é algo que você vai otimizando sempre. As coisas mudam, né? A mesma técnica de copy no Brasil talvez não funcione do mesmo jeito, porque é outra cultura, outra dinâmica, enfim.
Então, é muito, muito legal mesmo você ver o que está acontecendo na prática, principalmente porque você tem 2 especialistas de inglês e eu me seguro muito para não ser especialista de inglês, porque eu amo inglês. Assim, tipo, eu amo inglês, Nossa, né? é um puta nicho. Eu acho que vocês iam fazer os seus 7 dígitos aí de inglês tranquilos. Fácil, né? E eu gosto demais. Eu tenho um método que, assim, é super express, enfim, mas eu sou feliz com o copy. Tudo que eu já fiz até agora vale a pena seguir, sabe? Que legal. E vocês moram tipo nômades assim? Ou vocês têm um lugar fixo que vocês moram? Somos nômades. Nos últimos 4 anos, eu morei em 5 estados nos Estados Unidos. E ano passado fomos para São Paulo, depois fomos para Santos, e agora voltamos para os Estados Unidos, agora estamos em São José dos Campos. Porque nunca tinha vindo para cá na vida, mas eu falei, eu quero um apartamento muito maior e o preço de São Paulo é muito mais caro do que o daqui. Uhum. E eu falei, por que São José dos Campos tem alguns copywriters que moram aqui que eu conheço, algumas pessoas do digital. Eu falei, vamos testar. E a gente está aqui, mas até o final do ano eu já vou passear para os Estados Unidos de novo, enfim. A liberdade que a internet proporciona, né? Eu acho muito legal essa coisa da liberdade geográfica e tal. Ó, e tem algum livro, assim, você que escreve, né? Algum livro que você leu, assim, que mudou drasticamente o seu jeito de pensar, que você recomendaria? E por quê? No sentido de copy ou da vida? Não, da vida. Da vida. Ah, pode ser os dois, vai. Um de copy e um da vida. Tá. Vai lá e faz o Thiago Matos, eu vou recomendar para quem está começando, assim. Ou então, o Trabalho 4 horas por semana foi, assim... É muito clichê, né? Mas foi revolucionário. Quando eu li aquilo... Pô, tá aqui, ó. O meu também tá aqui, ó. Porque eu trabalho 4 horas... se for ver como copywriter, eu não trabalho 4 horas por semana, é mentira. Eu trabalho 4 horas por dia como copywriter. Mas eu acho que essa coisa do trabalho 4 horas por semana, acho que a galera entende de um jeito que não é. Quer dizer, não, quer dizer, trabalhe 4 horas por semana com alguma coisa que você não quer fazer. Porque, tipo assim, o resto do tempo você vai fazer o que você quiser. É tipo assim, gasta pouco tempo. Ele nem falar, eu vejo meus e-mails uma vez por semana. Então, tipo assim, posso uma hora vendo meus e-mails. Tipo, eu não quero ver meus e-mails, então eu só vou uma vez por semana. Então, é tipo isso. Coisas que você não é bom fazendo, né? Por exemplo, pude contratar uma assistente virtual para fazer coisas. Exatamente. Se eu tivesse que escolher a caixa da imersão, se eu tivesse que marcar o meu médico, fazer essas coisas mais chatas, né? Então, 4 horas com coisas que eu gosto, que é copy, enfim. E isso em português, né? Claro, se for falar em inglês, o que mudou não, mentira. O Mensageiro Milionário é o que eu escolho para copy, para português. Ah, que legal. Eu até dei esse no meu desafio, é muito bom mesmo. Eu escolhi esse justamente porque os outros são clichê, né? Todo mundo fala, mas esse Mensageiro Milionário, ele é pequenininho, ele é caro. Eu fiz até uma aula com ele, mas assim, se você quer ser produtor de conteúdo, se você quer trabalhar com especialista, ser copywriter, até mesmo qualquer pessoa que queira trabalhar, vender as suas ideias, passar a sua mensagem na internet, esse livro, ele é revolucionário. Ele dá uma clareza, assim, que você fica, nossa, não é historinha enrolação, né? É tipo, um conteúdo bem prático, bem legal. E em inglês, tá até aqui, o Expert Secrets, nossa senhora, esse livro. Eu também, ó. Dos Estados Unidos são baseados nesse livro. Aqui tem elementos de persuasão que, assim, eu tenho até ciúmes, eu não vou nem indicar, nem como. Até os dois, ó. Quero que vocês conheçam. Eu tenho também o .com. E também lançou esse, que é legal para quem é iniciante e entende inglês. Que legal. Com o Jim Edwards, mas eu vou ser muito sincera, ele é mais básico, assim. Ele é básico. Mas, para quem está começando, incrível, tem 32 segredos nele aqui. E são esses os que eu indico. Mas eu amo o livro, eu poderia falar até. Se você tem alguma coisa que você fez ao longo da sua trajetória, assim, que aparentemente foi um fracasso, mas acabou te preparando para um sucesso posterior? Assim, qual que seria o seu fracasso favorito, da sua carreira, se fosse falar assim? Fracasso favorito. Eu acho que a minha lojinha da Amazon foi o meu fracasso favorito, para ser sincera, porque eu investi em um curso, até arrepia de pensar, $5.000. A Roberta tinha $5.000? Não tinha.
E eu apostei todas as minhas fichas e foi, assim, dá até vontade de chorar. Caramba. Sério, porque, assim, eu acompanhei o lançamento inteiro e eu aprendi a fazer lançamento com esse curso. Assim, foi transformador para mim esse curso, mas, ao mesmo tempo, o que eu aprendi disso foi, aprendi a fazer lançamento, entendi todos os gatilhos mentais que usaram em mim, estudei o vídeo de vendas afinco, eu sou muito racional, eu li todos os depoimentos, eu vi todos os anúncios, eu acompanhei absolutamente tudo antes de comprar. E foi a escassez que me fez comprar. Hoje é o último dia, senão você vai adiar o seu sonho. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu não tenho esse dinheiro, mas eu preciso mudar de vida. E eu comprei. E aprendi muito, eu comecei a estudar mais copywriting por conta desse curso, que não era de copy, era para abrir a lojinha, né, e tal. E essa lojinha, assim, eu não quero dedicar minhas forças a ter produto físico, é escalável, eu não toco no produto, ele tá lá na Amazon e tal, mas eu não quero dedicar minha energia a isso, porque impactar pessoas é muito mais interessante para mim do que vender produtos físicos que eu nem sei para quem tá indo, e etc e tal. Então, é um fracasso, porque eu não vou seguir como profissional vendedora da Amazon, né? Daria para fazer isso, mas não foi isso que eu decidi fazer. Mas eu aprendi copy, aprendi lançamento, aprendi muita coisa com o que eu investi nesse curso. E não foi um dinheiro perdido, né? Foi algo que eu vou levar por muito, conceitos que eu aprendi e tal, e vou levar pro resto da vida. Mas acho que foi esse o fracasso. Que legal. Qual que você considera o melhor investimento que você já fez na sua vida? Pode ser de tempo, energia ou dinheiro? Acho que foi investimento, todo investimento em conhecimento que eu já fiz, todos os livros, mentorias, cursos, até mesmo esportes, terapia, tudo isso me trouxe aqui até hoje, porque é uma batalha muito grande para mim, esse negócio de mindset. Por isso que eu falo que a comunidade foi algo bem legal para mim estar perto dessas pessoas, porque eu cresci numa cidade muito pobre, São Vicente. E Nossa, eu passei um tempão em Itanhaém ali. Ali a galera é difícil eu a morava situação. na parte boa, até ali na Itararé e tal, mas mesmo assim, eu não conhecia ninguém que ganhava mais que R$ 3.000, eu não conhecia nenhum empreendedor. Todos os meus professores, eles eram infelizes, reclamavam da vida, eu só via pobreza, eu fui assaltada várias vezes, eu não tinha dinheiro para ônibus, meu mindset era muito perturbado, eu imaginava que eu ia ter que pegar um fretado, ir até São Paulo para trabalhar, ganhar R$ 3.000, trabalhar igual uma condenada, juntar dinheiro por 10 anos para ir para Disney. Eu achei que ia ter que trabalhar 10 anos para ir para Disney. Meu Deus. E eu não conhecia nenhuma mulher empreendedora. A minha mãe, ela é incrível, é a melhor pessoa do mundo, mas ela não é empreendedora. Ela, quer dizer, ela vende bolos e tal, mas por hobby, não é por dinheiro. Uhum. E eu não conhecia nenhuma mulher, eu achava que eu não ia poder dirigir, eu achava que ia só ter carro. Caramba! 30 anos, porque minha mãe tem medo de dirigir, nunca dirigiu, meu pai também machista, não deixa dirigir até hoje, mas eu dirijo, né? Claro. E eles queriam que eu trabalhasse como química numa multinacional, ou então que eu passasse em algum concurso público e fizesse alguma coisa assim, né? Casasse na igreja e tal. E eu falava, eu não quero ser dona de casa, não quero ganhar, não quero, né, não dirigir, eu não quero cuidar da casa, eu tenho pavor de lavar louça, limpar a casa e tal, eu prefiro trabalhar igual uma condenada 24 horas e pagar alguém para fazer isso, porque eu não vejo lógica em fazer isso, sendo que eu posso colocar energia em algo que vai me trazer resultado. E ninguém acreditava no que eu acreditava, nenhum dos meus amigos, então eu não via outro jeito, eu ficava, gente, a vida é isso, eu não quero. Então, para eu desenvolver essa mentalidade empreendedora, foram anos ouvindo áudio todo dia de I am affirmation, sabe? Para eu acreditar no meu potencial. Porque para mim, para empreender, você tinha que ter muito dinheiro, ter que nascido rico, e eu só achava que dava para abrir restaurante ou mercado ou alguma coisa assim, mirabolante, sabe? E eu achava que eu não era capaz de administrar o meu dinheiro. Eu falava, eu não quero ser milionário, eu nem sei o que fazer com isso. Como é que paga imposto? Não sei. E a minha mentalidade era muito assim. E aí, depois de ter investido em cursos, terapia e tudo isso, em esporte também foi algo que foi revolucionário para mim, para desenvolver disciplina, foco, tudo. Então, esses investimentos foram que me trouxeram até aqui, sabe?
eu não acreditava que eu poderia fazer mais que R$3.000. E se você não acredita, você não faz. Não vai cair no seu colo, né? Eu precisei ouvir muito áudio, ler muito livro, assistir muito vídeo para desenvolver essa mentalidade e aceitar, né? Que assim, meus pais não vão aceitar, não vão me apoiar, eu não tenho ninguém do meu lado para me apoiar, mas eu preciso acreditar que vai dar certo, porque senão não vai nunca dar certo, né? E aí, eu acho que esses foram os melhores investimentos. E assim, hoje em dia eu não... mentoria 15 mil, vamos. Mastermind, vamos, porque eu sei que é isso que vai me levar para o próximo nível, sempre. Sempre, sempre. Incrível. Roberta, e teve algum hábito que você implementou na sua vida que fez uma grande diferença na sua qualidade de vida? Sim. Pode ser alguns? Pode. Então, exercício, né? Desde criança eu sempre fiz, eu fazia de forma gratuita, né? Meus pais sempre incentivaram. E aí, por exemplo, quando eu comecei o CrossFit ano passado, eu achava um valor um pouco alto para pagar em esporte. Mas me trouxe mais confiança, me deixou perto de pessoas que têm o mesmo mindset e tal. E, além disso, leitura, né? Todo santo dia eu leio. Não tem um dia que eu não leia. E livro físico, o Kindle, agora tem um aplicativo de resumos e tal, eu leio muito. Então, leitura. Estudar também sobre vários assuntos, né? Sobre desenvolvimento pessoal, sobre filosofia, sobre marketing, etc e tal. Estudo todo santo dia. E outros dois que foram bem revolucionários também, meditação, porque eu tenho uma mente meio barulhenta, acho que todo mundo hoje em dia Todo tem, mundo, né? Todo mundo tem, a gente tem muita informação o tempo todo, se você não parar e falar, vamos dar uma esvaziada, você fica com aquele, eu preciso fazer isso, aquilo, nossa senhora. E qualquer outro... tá, Journal. Journal foi um dos mais revolucionários, né? Escrever outras coisas além de copy. Então, qual que é a minha intenção para esse dia, né? Qual que é o meu propósito? Porque eu, às vezes, ficava fazendo um monte de tarefa e no final do dia eu ficava, por que eu fiz tudo isso, né? Que lugar que eu quero chegar? Por que eu não fiz o que eu não fiz, né? Por que eu posterguei? E aí, escrever qual que é a minha intenção para aquele dia. 3 motivos pelo qual eu sou grata, porque eu era muito reclamona também. Eu ficava, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, aquilo. E quanto mais você fala isso, mais você gera escassez para sua vida, né? Eu quero, parece que você não tem. Então, quando eu apliquei meu tosco falar isso, né? A gratidão na minha vida, foi Imagina, que eu... por que tosco? Oi? Não achei tosco, não, porque é tosco. Gratidão, não sei. Mas é porque parece clichê, né? Mas depois que eu comecei a agradecer, parece que meu cérebro começa a buscar outras coisas para agradecer. Então, meu Deus, que pôr do céu incrível. Obrigada, Deus. Um aluno me elogiou, falou que a aula foi muito boa, que mudou a vida dele. Obrigada por esse aluno. E aí eu comecei a escrever 3 motivos pelo qual eu sou grata, né, no dia. E isso me trouxe muito mais abundância e foi bem revolucionário. E também meio que um to-do list, né? De algumas coisas que eu não posso deixar de lado. Por exemplo, às vezes eu preciso escrever CrossFit, porque senão eu vou inventar uma dor de cabeça. O trabalho atrasou, isso, aquilo, aí eu não vou. Então, tem dias que eu preciso escrever para falar, me comprometi, né? Gatilho do comprometimento, agora eu vou. E esse journal, não mentir se eu falar que eu faço todo dia, não faço todo dia, porque, né, rotina, etc e tal, mas na maioria dos dias eu faço, e sempre que eu faço eu nunca me arrependo, porque no final do dia eu fico, uau, entendi o porquê eu fiz o que eu fiz, né, não deu para fazer tal coisa, tudo bem, aconteceu o imprevisto, né, não vou me cobrar, amanhã eu faço, amanhã vai ser a prioridade, e esse hábito ajudou bastante também. Que legal. Tem alguma... Tipo assim, imagina que, como todo empreendedor, até hoje, tem alguns dias que você acaba se sentindo sobrecarregado ou desfocado. E quando acontece isso, como que você faz para voltar para o trilho, assim? Acontece. Eu me cobro muito, né? Eu acho que todo copywriter deve se cobrar assim também. A gente é bem ambicioso normalmente, quer resultado e quer otimização e isso e aquilo. E aí tem dias que você tem o tal do bloqueio criativo. Eu não vou dizer que eu acredito nisso, mas entre aspas acontece, entre aspas, né? Uhum. E
que eu faço, eu gosto de fazer coisas que me dão prazer, sabe? Às vezes eu paro e vou tomar um cafezinho. Ou então, é engraçado isso, eu já postei no Instagram, eu fico de ponta cabeça quando eu não consigo meditar, a mente tá barulhenta, não sei o quê. Eu fico de ponta cabeça, faço alguma atividade que requer muito esforço, sabe? Às vezes é uns alongamentos muito louco. Legal. Não faço em casa. E Não recomendo. então, caminhar também me ajuda bastante. Eu gosto de, aqui no prédio agora, tem um espaço legal para caminhar. Eu caminho ouvindo algum livro ou algum podcast, já maratonei todos os seus podcasts, coloco e saio caminhando, porque você ficar se martirizando, né, se cobrando, falando, agora vai ter que sair, não funciona. E aí, você relaxar a mente é a melhor coisa que você pode fazer. Pô, que massa. Roberto, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, qual frase você colocaria? E é em inglês, deixa eu ver se eu consigo traduzir. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, dos dois jeitos você está certo. É do Henry Ford, né? Whether you think you can or you cannot, you're right. Legal. Né? Tá certo. Pô, show de bola. Roberto, foi um prazer ter você aqui nesse podcast. Muito obrigado por ter vindo aí. Eu sou super fã do seu trabalho e do Luiz. E do lado de cá, vocês têm um aliado. Estou sempre torcendo por vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E para quem está começando no digital agora, não desiste, vai fundo, sei isso que você quer, foca e faz acontecer. E não espere que, postou um conteúdo, vai 1000 likes. Não. E não pense que produção de conteúdo também é Instagram, né? Que é aquela coisa superficial. Não é, tá? Tem muitas outras formas de fazer dinheiro e tal. Escolhe a que te serve melhor e segue em frente. Obrigada mesmo por ter me convidado aqui. Foi um prazer te conhecer. Desde que a gente te conheceu, entrou na comunidade e tal, muita coisa boa aconteceu. E quem tá na dúvida aí, né? Tá aí minha recomendação. Show de bola. Um beijão pra você e pro Luiz. Tamo junto. Tchau, tchau.